Dom Quixote era um velho fidalgo que lia muitos livros sobre cavalaria. Nesses livros havia muito romance, donzelas em perigo. Um dia ele saiu em seu cavalo, vestindo sua armadura e iniciou suas aventuras inspiradas nos heróis dos romances que ele havia lido. Acompanhado do seu fiel escudeiro, Sancho Panza, o velho fidalgo passa por diversas aventuras para defender a honra da nobre donzela Dulcinea ou lutar contra gigantes. Muito legal se essas aventuras fossem reais, pois na verdade Dom Quixote, nomeado por Sancho como o Cavaleiro da Triste Figura, misturava fantasia e realidade. Dulcinea, na realidade, trabalhava numa taberna e Sancho Panza acompanhava o velho fidalgo por dinheiro e poder. E sua sagração foi encenação, e os gigantes eram, na verdade, moinhos de vento. No fim, próximo da morte, Dom Quixote recuperou sua sanidade, pediu perdão à sua sobrinha, Sancho Panza, que permaneceram ao seu lado até o momento de sua morte. Essa obra de Miguel de Cervantes, escrita no final do século XVI para o XVII, demonstra a mudança de mentalidade da Idade Média para a Idade Moderna. Na verdade, esse livro é uma crítica que o autor faz à nobreza feudal. E para a gente entender essas mudanças sociais, econômicas e culturais que foram ensejadas pelo humanismo e o Renascimento, vem comigo que eu vou te contar essa história. Para a gente entender o humanismo e o Renascimento, primeiro vamos nos situar no tempo e no espaço também. Isso porque nós, historiadores, costumamos dividir esse período didaticamente entre Idade Média e a modernidade. É nesse período que a historiografia coloca o humanismo e o Renascimento italiano como um momento decisivo para o desenvolvimento da modernidade. Nesse modo de ver a história, os artistas e cientistas do Renascimento fecharam a cortina do tempo medieval para abrir uma outra, a de um novo tempo, a modernidade. Todavia, para alguns historiadores, essa versão do humanismo e renascimento italiano é, na verdade, uma ideia eurocêntrica. O historiador Jack Gould, por exemplo, diz que existiram vários humanismos e que várias contribuições do Oriente, da China, da África, da Índia, chegaram à Europa e contribuíram também para o desenvolvimento de humanismos por toda a Europa. Ou seja, a historiografia atual fala em humanismos, tendo em vista que várias culturas dos povos do Oriente penetraram o Ocidente por meio de um longo processo de trocas culturais, que causaram mudanças sociais diferentes nos diversos países europeus. Além disso, temos que ter em mente que o humanismo e o renascimento europeu também são frutos das mudanças sociais e econômicas, como o renascimento comercial e das cidades. E o aumento do comércio italiano com o Oriente, das contribuições culturais e científicas do mundo islâmico, bem como as grandes descobertas marítimas que ampliaram o mundo dos europeus. Segundo o historiador Jacques Legoff, ainda no século XVI, a maioria dos europeus vivia na Idade Média, principalmente os camponeses, mas com o afluxo de metais preciosos vindo dos novos continentes, ouro e prata, a circulação de moedas aumentou e com isso aumentou a riqueza. E também a impressão de livros fez com que, principalmente nas cortes principescas, as pessoas tivessem contato com essa cultura que está vindo de fora, através de muitos livros que estavam sendo impressos nesse momento. Também nesse período, muitos escritos filosóficos gregos e romanos que haviam se perdido foram redescobertos na Europa, via o mundo islâmico da Península Ibérica, que traduziram textos clássicos em grego e latim para o árabe. Textos importantes de Aristóteles e de outros filósofos da antiguidade, além do contato com a ciência árabe. Essas mudanças, que já estavam ocorrendo na Europa desde o século XI, inspiraram a mudança de pensamento da arte e da ciência,
principalmente no século XIV, nas cidades italianas, mas não só. Isso contribuiu para o início da modernidade. Renascimento foi o nome que os próprios homens que pertenciam ao movimento deram à época que eles viviam, porque eles consideravam uma ruptura com a época anterior, a Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas, longa noite dos 1000 anos. Os renascentistas acreditavam que, ao desconsiderar a arte e o conhecimento produzidos na Idade Média e revalorizar as obras greco-romanas da Antiguidade, estavam fazendo renascer da cultura. Daí o nome Renascimento. E foi o arquiteto, esse aí do slide, Giorgio Vasari, que usou pela primeira vez esse termo. Hoje, a maioria dos historiadores já não aceita essa visão preconceituosa. O Renascimento não é mais visto como uma ruptura, mas como uma continuidade da arte e da ciência produzidos na Idade Média. É importante ressaltar que uma das correntes de pensamento que mais influenciou o Renascimento foi o humanismo. Ele nasceu, na verdade, nas universidades medievais, com aqueles que estudavam as humanidades, ou seja, pessoas que estudavam a gramática, a retórica, o latim, a poesia e o grego. Isso porque os humanistas, eles acreditavam, eles estavam inspirados na mentalidade e no modo de vida dos antigos, dos gregos e dos romanos. Eles defendiam que a nova era, a nova idade, deveria valorizar toda a potencialidade humana. Para os humanistas, as capacidades humanas tinham que ser valorizadas. A capacidade de pensar, a capacidade de criticar, de analisar à luz da razão a ciência e a vida. Isso porque não cabia para eles mais tentar explicar o mundo via as Sagradas Escrituras. Por isso, a valorização do homem antigo acontece no Renascimento. Os humanistas defendiam a observação da natureza, o pensamento crítico e o protagonismo do homem em relação à natureza. E as principais características do humanismo são, como a gente pode ver, o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do mundo, conceito que ressalta a importância do homem como ser dotado de inteligência e capacidade, que valoriza a noção de indivíduo, a inteligência e a capacidade crítica. Esse pensamento é contrário ao pensamento medieval, teocentrismo, Deus como centro do mundo, que pregava a onipotência divina sobre tudo e todos, e por consequência a submissão total dos homens ao poder e à vontade de Deus e à Igreja Católica. Mas eles não eram ateus, eles apenas valorizavam o pensamento racional. Falando nisso, o racionalismo também é uma corrente filosófica associada à razão humana. E o racionalismo renascentista se diferenciava do pensamento medieval, que se apoiavam nas crenças e dogmas cristãos. A antiguidade clássica também era uma corrente importante no humanismo, que valorizava a arte e a filosofia clássica, sobretudo a mitologia e a literatura antiga. E a valorização do homem, conceito importante do humanismo, que valorizava o corpo humano e as emoções do homem. Assim, as artes humanistas focavam nos detalhes que revelassem as expressões e desejos humanos. Ou seja, as ideias humanistas trouxeram uma mudança de pensamento principalmente nas esferas econômicas, científicas e culturais. Na esfera econômica, por exemplo, a economia feudal desapareceu. Na ideia de mudança do pensamento científico, a razão que passou a prevalecer e não mais as ideias de Deus ou que Deus explicasse tudo. E no âmbito cultural, houve as reformas religiosas. Isso porque as pessoas já estavam incomodadas com o papel da igreja nessa sociedade medieval. A primeira grande ruptura veio com o teólogo e humanista Martinho Lutero. Esse cara aí, profundamente religioso, Lutero não queria romper com a igreja, mas acreditava que ela deveria mudar, se reformular.
A grande crítica foi elaborada na forma de 95 teses, onde Lutero denunciou, entre outras coisas, a venda de perdão e de relíquias sagradas. Apoiado pelos nobres alemães que pararam de pagar tributo a Roma, o luteranismo se espalhou pela Europa. Na Suíça, João Calvino também colocou em xeque os dogmas, o poder, a estrutura e os abusos da Igreja Católica. O calvinismo acredita na predestinação absoluta, ou seja, que as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Para Calvino, alguns são predestinados por Deus à vida eterna, outros à morte eterna. E outra característica do calvinismo é a supervalorização do trabalho. Isso garantiu o apoio dos banqueiros, pois não havia condenação ao lucro. Já na Inglaterra, Henrique VIII rompeu com a Igreja de Roma com a desculpa de se casar com Ana Bolena e criou a Igreja Anglicana, muito parecida com os ritos e dogmas da Igreja Católica. Mas esse rompimento fez com que Henrique VIII se tornasse o monarca mais rico da Europa naquela época. As ideias humanistas trouxeram novas perspectivas sobre a natureza, sobre o homem, sobre a arte, sobre a ciência. Ou seja, houve uma mudança na perspectiva e na visão de mundo. Para o historiador Jacques Legoff, essa mudança foi tão profunda que esse rompimento com o medievo, mesmo que seja na esfera principesca e dos pensadores, são a base para a modernidade e que realmente foi muito diferente da antiguidade medieval. E aí, agora que a gente já sabe um pouco sobre o humanismo e o renascimento, vamos relembrar o que nós vimos na aula hoje? Na aula de hoje vimos o contexto social e econômico que ensejou o humanismo e o renascimento. Vimos os conceitos de renascimento e humanismo, vimos as reformas religiosas, vimos as principais correntes do pensamento humanista e vimos como o humanismo e o renascimento embasaram a modernidade. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar um desafio para vocês. Que obra de arte é o homem? Tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, informa o movimento, tão preciso e admirável na ação, é como um anjo, no entendimento é como um Deus, a beleza do mundo, exemplo dos animais. Essa fala do príncipe Hamlet, escrita por Shakespeare, dramaturgo inglês que viveu no século XVII, expressa bem os valores e ideais do movimento humanista. Então, a partir do que vimos na aula de hoje e inspirados na poesia shakespeariana, quais as capacidades humanas que você ressaltaria no homem contemporâneo? Nossa aula, então, fica por aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!